Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje é o segundo episódio de 4 lives onde vamos confeccionar peças de modelos prontos, modelos que a gente já tem e quer refazer essa peça. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E hoje, meninas, então a gente vai refazer esse short saia, esse modelo de peça que a gente já tinha em casa e quer refazer. Aquela peça que a gente ama muito, né? E quer refazer aquela peça que tá guardadinha lá no guarda-roupa, porque a gente ama muito ela, mas quer de outra cor ou estampa, ou até mesmo porque ela tá velhinha, né? E a gente vai renovar essa peça. Então nada melhor do que a gente ir lá na Entre Malhas e escolher pela diversidade de cores e estampas que eles têm de tecidos, né? Renovar aquela nossa peça ali. E hoje a gente escolheu a nossa short saia para refazer ele em uma sarja. Esse tecido aqui do nosso modelo é um tecido mais fininho, um tecido mais leve, mas a gente refez ele com uma sarja mais fininha, então ele vai dar um pouco mais de estrutura do que o nosso modelo, mas vai permanecer o mesmo corte ali. Então a gente fez com essa sarja que eles têm a opção tanto de um off com poá preto, quanto de off com poá marrom também. E eles têm diversidade de cores lá também dessa sarja para vocês escolherem e renovar essa peça, né? Então a sarja, ela vai dar mais estrutura para esse modelo. Se eu quisesse um tecido mais próximo desse meu short saia, eu escolheria também o Sensoriale, que é um tecido fininho, que vai ficar mais como alfaiataria. E eles também têm diversidade de cores lá também para vocês escolherem. Para quem quer continuar nessa linha mais alfaiataria, mas dar mais estrutura para aquela peça, poderiam também escolher um crepe Vegas ou um two-way. Então a gente escolheu esse poá, que essa estampa tá bem tendência, né? Bem alta, porque esses poás vocês conseguem fazer várias combinações também, né? Aqui eu botei diversidade de combinações que a gente pode fazer com poá, com rosa, com preto, com jeans, até mesmo com amarelo e vermelho também poderia jogar essa peça poá, né? E renovar essa peça. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui a gente vai começar tirando o molde dessa peça pronta que a gente já tem, esse short saia. Então, a primeira coisa é a gente sempre virar essa peça do lado avesso e colocar sempre uma perna dentro da outra ali para ficar mais fácil da gente tirar esse molde, né? E a gente vai alfinetar ali bem lateral com lateral as costurinhas para eles não dançarem, né? Para ficar mais fácil da gente tirar esse molde. Ali na parte de baixo, como a bainha é retinha, né? Eu já vou alinhar ela pelo papel. Papel pardo, sempre lembrando da gente deixar o lado opaco dele para cima, para não dar dor de cabeça, né? Para não ter aquele contato com o brilho do papel também. Deixa ele bem retinho e a gente vai riscando ali toda a volta, já tirando aquela margem da costura também, a gente já tá tirando o molde ali todo com a margem da costurinha ali também, tá? Vamos sempre deixar bem esticadinho aquele tecido, cuidar para eles não saírem do lugar, né? Acompanhando aquela curvinha do gancho ali. Vou marcar a minha pencezinha, eu posso também usar o furador ali, botar um paninho embaixo e furar ele também, né? Ali eu tô tirando o molde das minhas costas, então as minhas costas ela é mais comprida, tá? Depois eu levanto ela e vou tirando o molde da minha frente ali, que tá por baixo, que ela é mais curtinha. Então eu vou tirar o molde dali, ali eu tô tirando frente e costas juntos, porque depois eu vou alterar, tá, gurias? O que eu tô aumentando ali? O tamanho da minha pence. Como a minha pence das costas já tava feita, eu aumentei pence 3 centímetros, então aumentei um de um lado e 2 do outro ali pra acompanhar, pra ele ficar retinho lá, acompanhando o papel, né? E aumentei 2 ali na parte do gancho para ele endireitar mais aquele meu gancho também para ficar mais retinho, tá? Ali eu só tô refazendo aquelas linhas, deixar ele mais forte, né? Bem alinhadinho. E já deu pra ver a diferença ali da frente e das costas, né? Já tô fazendo também a minha pencezinha ali que eu já tinha marcado a altura, né? Bem onde ela era confeccionada. E agora eu vou aumentar também ali na parte de trás. Vou dando primeiro ali a medida, vou ver quanto que é no meu entrepernas, para ele terem sempre a mesma medida. A parte de baixo, que é a minha frente, ela é mais curtinha. A parte das costas, eu parei com ela ali, mas ele fazia uma volta, gurias, ele ia lá pra dentro. Então, tem que medir quanto que ele ia mais lá pra dentro. Ia 4 centímetros a mais na parte de baixo, mas na parte de cima ali do gancho ia 6. Então, tudo isso a gente vai mudando ali, vai aumentando ali do lado, que é pra fazer aquela curva do gancho. Senão, vai faltar depois ali pro tamanho do bumbum, né? Que eu posso fazer também, deixo a peça ali, estico ela, né? Mas eu acho mais fácil medir ali e depois
acrescentar aquele tamanho, mas lembrando sempre que o entrepernas vai ter que ter o mesmo tamanho, porque eles vão se encaixar depois, né? Como eu tinha tirado o molde e ali em cima ele tem um revel, ó, e eu tinha tirado o molde já todo ele com costura, eu acrescentei agora 1 centímetro da costura lá em cima, que era porque tava por dentro lá no revel, né? E a minha bainha também, já que já tava dobradinha, eu aumentei 3 centímetros pra minha bainha, porque eles fizeram um pra dentro e depois 2 dobrado, né? Que é pra fazer aquela bainha limpinha. Isso tudo vai depender do modelo que a gente quer ali também, tá? A forma que fizeram aquela bainhazinha, né? Depois, então, eu vou separar aqueles moldezinhos ali de frente e costas, tá? Antes a gente vai tirar o moldezinho daquele revel também. Então, como o revel, ele não tem pence, por isso que a gente tira ele separado. Da frente ali, ele era dobrado. E das costas, como eu tenho um zíper atrás, eu vou tirar 2 vezes, porque a nossa abertura vai ficar para as costas. Então, eu tiro ele, mas depois eu repito, quando eu for cortar, né, aquele tecido, eu corto ele 2 vezes, porém o da frente eu corto ele na dobra. Então, só risquei na volta todo dele, vou confirmar agora as medidas, a alturinha dele ali, por exemplo, era 5 centímetros, então eu vou deixando aqueles 5 centímetros, mas já vou aumentando 1 centímetro na parte de cima, porque a parte de cima tava com a costura ali, onde ele emendava com o meu shortzinho, né? Então, eu tenho que botar aquele a mais da costura. Então, ele ficou um revel de 6 centímetros de margem dessa alturinha. Normalmente é isso, tá, gurias? De 6 a 7 centímetros até aquela parte do revel. Aumentei 1 centímetro ali na lateral, né, porque é o da costura também. E das costas eu vou fazer a mesma coisa. Como eles vão se encontrar, eles também têm que ter 6 centímetros. Vou encaixando todo ele, aumento também onde estava a costurinha, aumento 1 centímetro, né. É sempre bom a gente fazer as anotações ali também, onde é dobra, onde é frente, o sentido daquele revel, né, tudo pra gente saber depois também. Tá? Agora eu vou tirar a parte da minha sainha. Da minha sainha eu vou deixar minha peça do lado direito, que vai ficar mais fácil ali pra mim tirar o molde, né? Aquela parte ali é retinha, né, na lateral, porque aqui nem o nosso shorts ficava retinho ali na lateral. Ele dá aquela curvadinha por causa da minha pence, né? Então eu puxo ele pra ajeitar bem ele ali. Essa parte de baixo eu posso criar um biquinho mesmo ali na parte de baixo, tá, gurias? Porque quando ele se encaixa, ele dá uma subidinha, então a parte embaixo da bainha da sainha, ela não é reta, que nem o nosso shorts, ela tem um biquinho, tá? E ali é mais curvadinha ali na parte de cima também, porque já tá acompanhando, fazendo a curva ali da cintura, porque ele vai pegar pro outro lado, né? Então eu vou tirando o molde, riscando toda a volta dele, ali eu posso levantando a minha peça, ó, e riscando bem exatamente onde ele tá, ou furar com o furador também, né? Depois eu vou alinhar essas linhas ali pra ficarem bem retinho, pra reforçar elas também, né? Ele fica mais altinho mesmo naquela ponta lá em cima, né? Vou verificar, ver se tá tudo do mesmo tamanho, é sempre importante a gente deixar ele bem retinho. Reparei que ele dava uma baloada assim no meio, mas como ali é dobra, né, ele tem que ficar bem retinho, porque na parte ali da frente ele tem aquela dobrinha para fazer o acabamento da frente ali, gurias, onde vai aqueles botões. Aqueles botões são falsos, tá? Mas a gente tem que fazer uma dobrinha, nem mesmo feito uma bainha ali naquele lá, é somente dobrado mesmo aquela parte ali e os botões mesmos que seguram. Então eu vou deixar ele retinho ali, vou botar certinho ali no esquadro, né? E vou aumentar o tamanho da minha bainha, ó. Ele fazer um abaloado dele ali, o modelo, ó. Mas daí deixei ele mais retinho também, para ele ficar mais alinhadinho, ainda mais que nós vamos usar um tecido que fica um pouco mais firmezinho, né, para ele não dar sobra ali de tecido, né. É bom sempre ele ficar retinho, ainda mais por causa da dobrinha ali dele. Então, deixei ele retinho e vou contar quanto que tem lá pra dentro aquela bainha, ó. Se tem 4 centímetros, um lado tinha 4, outro 4,5, tá? Mas vocês podem botar os dois lados iguais também, se preferirem. Eu tô tirando o molde desse modelo, tô fazendo exatamente como eles tinham feito, tá? Então, se eu aumentei 4 centímetros ali, sigo todo ele, né? Na parte de baixo também, ó, ele tem a bainha, a mesma coisa, vira e revira, né? Aquela bainha que a gente aprende lá na comunidade também, né, gurias? Que a gente aprende aquela bainha do vestidinho, é igual aquela. Aumentamos ali na frente aqueles 4 centímetros, porque é uma dobra só que é feita. A gente não vai chegar a fazer a bainha em si, né? Vamos acompanhando aquele corte, criando aquele bico ali dele, né? Mas ali embaixo, ele é um arredondado, ele fica mais em diagonal ali na parte de baixo, que é para não ficar saindo para fora. Eu usei bem conforme o modelo mesmo que eles fizeram, o tipo de acabamento, tá? Para tirar a outra lateralzinha também, que é menorzinha,
vou encaixar ele ali bem retinho também e vou riscando toda a volta dali do meu modelo. Também posso ir levantando a peça ali e riscando, né? Ou também posso furar ali com o furador, botando um paninho embaixo, tá? Tudo vai da prática também, né, guris? Pra vocês não tirarem muito a peça do lugar. Ali deixar ele retinho também, sempre na parte ali onde vai ter aquelas bainhas, né? Então, a gente vai deixar retinho e vai acrescentar também aquela dobra que vai ficar lá pra dentro, que esse outro lado, uns 4 centímetros também, para refazer ele. O que a gente tem que cuidar? A lateral do meu shorts é a mesma altura da lateral da minha saia maior e da lateral da minha saia menor também, tá? Aquela parte de cima ali, tô acrescentando 1 centímetro da costura, porque tava com o revel lá, ali não tinha pego costura, né? Então, tudo eu vou aumentando, deixar todo já o meu molde aqui com costura, para não ficar umas partes com, outras sem, né? Então, a gente já tira todo ele com costura. Então, conferir ali que ele ficou do mesmo tamanho, ó, acrescentei aquele 1 centímetro também ali na parte de cima e os 3 na parte de baixo da bainha. E assim eu consigo aumentar aquela parte da dobra ali na frente, onde fica os transpasses dos botões, né? Para ele dar o acabamento ali naquela parte da frente. Então, eu acompanho ele. Naquela partezinha de baixo, eles também fizeram arredondadinho ali, não ficou aquele bico, né? Poderia fazer um canto mitrado ali também, né? Depende da forma do acabamento, tá? Eu fiz bem como eles fizeram ali, mais arredondadinho, menorzinho aquela parte ali. Então, feito isso ali, a gente consegue já cortar toda a volta dos nossos moldes, sempre cuidando, né? Notar qual que é o direito, qual que é o esquerdo ali também, que isso a gente tem que ter bastante cuidado lá na hora do corte, tá? Então, cortamos todo, riscamos todo o nosso molde ali, que a gente pode marcar também a partezinha dos botões, porque depois se a gente não tá com a peça mais, né, a gente tem todos aqueles detalhezinhos anotados ali na nossa peça. Por isso que é importante, botões, o que é lateral, né? Quantas vezes de cada um, o que é frente, o que é costas, né? Tudo isso a gente anota. Então, aquele ali que estavam 2 moldes juntos, tá, gurias? Que tava frente e costas juntos. Eu tô cortando somente o risco de fora, que seria, no caso, as minhas costas, né? Cortei todo ele ali e botei em cima do outro papel, vou riscar ele na volta ali daquele meu molde, porque eu tô tirando uma outra costas ali do lado, que esse papel de cima, depois eu vou transformar ele em frente. Aquilo que a gente já aprende lá na comunidade também, né? Fiz a marcação da minha pence ali, eu posso fazer os risquinhos e ligar com o esquadro, né? Ou até mesmo furar ele ali, ó. Pego o furador, posso botar o paninho embaixo também pra furar. Eu só fui levantando ele ali e furando, mas tem que cuidar pra ele não sair nada do lugar, né? Por isso é bom um paninho que vocês só furam ele ali, né? Não tira nada do lugar. Então, risquei toda a volta das minhas costas com aquela pencezinha ali. Agora eu vou tirar aquele papel de cima e vou transformar em frente. Cortei tudo que fosse frente, o meu gancho, a parte de cima, né? E lembrando que na frente não tem pence, é somente nas costas esse modelo que vai ter pence, né? Então, vou cortar ali agora o meu molde das costas, vou vazar aquela minha pence ali, porque a pence, lembrando que a pence no molde, ela é cortada pra gente poder riscar no tecido, mas no tecido vocês não cortam ela, tá? Vocês deixam ela ali porque ela é de, até se a gente precisar, né, tem aquelas pencezinhas para abrir, né? Mas a gente não se corta na parte do tecido, só no molde mesmo. Ali no revel também tô cortando toda a volta, bem nas linhas que a gente já tinha tudo com margem de costura, né? Anotar que o molde já é com costura, né? Ter todas essas informações é importante também, tá? Então, tirei ali a minha frente da minha saia e vou dobrar bem aqueles 4 centímetros. Assim, eu já sei o ângulo, ó, por isso que eu já sei que ele pode ficar em diagonal ali em cima, porque eu dou o ângulo dele, ficou aquela sobra lá, né? Então, eu já corto ele acompanhando o corte ali. No outro também vou fazer a mesma coisa, ó, vou fazer com aquele menor, cortando toda a volta dele, acompanhando ali arredondado na parte de baixo, né? Vou dobrar aquela parte lá em cima aquela parte onde faz os transpassos dos botões ali, né? E aquela sobra ali do tecido, ó, eu posso fazer ele mais curvadinho até ali, pra ele não ficar com tanta sobra quando vai fazer aquelas dobrinhas. Isso é importante vocês fazerem essas dobras antes no papel pra vocês entenderem como ele vai ficar, né? Que daí não vai ficar com tanta sobra de tecido. Mas poderia fazer o canto mitrado ali também, né, gurias? Que ficaria bem bonitinho o acabamento.
Então, feito isso, já tô com todos os moldes, então a gente vai começar cortando o nosso tecido. Esse tecido é aquela sarja lá da Entremalhas, né, gurias? É uma sarja bem fininha, 1,10 m aqui deu de tecido pra gente usar pra esse modelo, tá? A gente vai botar sempre a orelha com a outra orelha do outro lado, né? Deixando sempre o tecido bem esticadinho ali, né? É sempre bom a gente lavar esse tecido também, tecidos com algodão pra se encolher, né? Já aproveita pra encolher antes também, lembrando sempre que ele encolhe no comprimento e não na largura, né? Mas poderia ficar mais curto, né? Então, vou riscar na volta ali todo o meu molde. Tenho que tirar 2 vezes das minhas costas, da minha frente, mas como aqueles ali da saia eu não vou tirar 2 vezes, então depois eu vou tirar eles separados, tá, gurias? Mas só pra ir fazendo os encaixes ali, ver onde que a gente aproveitaria mais o nosso tecido, né? Pra gente tirar esses moldezinhos. Então, vou sempre deixar ele bem alinhadinho, bem retinho, ó. Se eu deixei 2 dedos afastados lá da orelha, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, né? Pra ele ficar bem no fio mesmo, o nosso tecido, né? O nosso molde tem que ficar bem no fio. Vou riscar toda a volta ali do meu molde, tá? Tô fazendo esse com um pozinho de giz. Ele fica mais difícil de enxergar. Pra mim ele fica fácil, mas no vídeo que fica mais difícil, né? Mas por mais que eu faça com um pozinho de giz, né? Aquela parte da pence eu sempre uso o sabonete ali, um giz mais forte, né? Não com esses pozinhos, porque senão quando a gente passa a mão ele sai. Poderia também usar aqueles lápis, a caneta fantasminha, tá? Por isso tudo tem lá na Entremalhas também pra vocês adquirirem pra gente usar para riscar os tecidos também, tá? Ou vocês podem usar as lasquinhas mesmo, sabonete que sobra do banho, né? Pra marcar que elas ficam bem marcadinhas, ainda mais esse tecido que é firmezinho, a sarja é bem bom. Então, vou fazer o piquezinho ali na parte de cima, onde tava a minha pencezinha, pra marcar onde ela inicia de um lado e do outro. Assim, eu consigo virar o meu molde e riscar no outro tecido também, porque eu tenho que riscar tanto do bumbum direito quanto do bumbum esquerdo ali, né? Os dois têm aquela marquinha da pence, porque é importante aquela marquinha da pence, que é bem exatamente onde eu vou costurar. A gente já aprendeu lá dentro da comunidade essa parte também, né? A gente faz as pencezinhas na nossa sainha, tá, gurias? Então, por isso é importante aquele beabá lá da costura que a gente fala, né? Porque daí aqui fica mais fácil de vocês compreenderem também, né? Então, agora a gente vai fazer a parte da frente ali da nossa bermudinha, sempre medindo ali também para ele ficar no fio, para ele ficar bem retinho. Se eu tenho 18 em cima, eu tenho 18 embaixo também, né? Isso sempre vai variar conforme o tamanho que vocês fizerem, claro, ali também, né? Por causa do tamanho, se é um tamanho do molde um P, um M, um G, né? Isso vai consumir um pouco mais de tecido. Por isso é importante quando vocês comprarem para esse modelo, é comprar uma altura da saia e uma altura, 2 alturas do shortinho, né? Porque da saia e do shortinho são as mesmas alturas. E ali eu tô cortando toda a volta bem no meu risquinho ali que eu risquei na volta. Sempre bom a gente riscar o tecido ali e depois a gente cortar para não acabar cortando o nosso molde, né? Para não ir diminuindo aquele molde ali. Então, feito isso ali, agora a gente já consegue cortar a nossa parte da sainha. Mas como a gente quer uma vez só, então a gente vai abrir o nosso tecido. Naquela parte menor ali eu posso tirar o molde menor ali da nossa saia, a parte transpassada menor, né? Lembrando ali de cuidar para ele também, para ele ficar retinho. Vou riscar na volta ali, cortar, ou posso deixar ele paradinho, bem paradinho, cortando bem do ladinho dele, né, gurias? Mas cuidar para não cortar aquele molde de vocês ali também, né? Então, se ficar ruim de enxergar, né, dá pra gente ir cortando direto ali com o molde também, mas ter cuidado para não cortar esse molde. Lembrando que esse a gente tem que ter cuidado, gurias, até eu vou cortar 2 vezes dele, porque quando eu cortei, ele ficou ao contrário daquele meu. Daria pra usar também, tá? Mas eu queria que ficasse dos 2 primeiros lados. Então, tipo, eu tô cortando ali, se o meu menor era no lado esquerdo, eu cortei ele pro lado direito, porque tem que cuidar que a estampa teria que ter ficado para cima quando eu cortei. É sempre bom a gente cuidar o sentido ali, imaginar como que ficaria a peça antes, né? Mas tem tecido, porque a gente vai... seria tecido já pra gente fazer ele sempre duplo, né? Ali como se fosse pares, né? Mas a gente vai refazer esse corte aí, dessa parte, tanto dessa parte menor da saia, quanto dessa parte maior, tá, gurias? Os dois que eu cortei ali, eles formam um par, sim, eles daria pra fazer a frente da nossa saia, porém, eles ficaram, tipo, como se fosse, quando é uma peça
feminina, a gente sempre vai cuidar que o transpasse fica o direito por cima e o masculino o esquerdo por cima. Agora, como essa peça que eu cortei ficou o esquerdo por cima. Então, para ela ficar bem como era o modelo mesmo, né? Até tipo, vocês estão fazendo de uma cliente, né? Vocês querem ficar bem o mesmo modelo, né? Teria que cortar novamente, né? Por isso a gente cortou novamente. Mas eu poderia usar aquela parte ali se eu fizesse ao contrário o transpasse deles, tá? Então, ali já deu para ver que ele ficou ao contrário. Eu vou pegar a sainha para vocês verem, ó. Esse daqui ficou para o lado menor, onde seria a parte maior, e esse seria para o menor. Isso que vocês têm que ter bastante cuidado na hora do corte, de fazer esse transpasse, porque senão vocês cortam ao contrário, né? Então, é que a gente tem que cuidar o sentido ali quando a gente cortou. Quando eu cortei, eu botei o lado avesso ali pra cima. Mas o meu molde, ó, eu tinha que estar... o meu molde, ele teria que estar também do lado riscado, teria que estar pra baixo. E eu botei ao contrário. Então, detalhezinhos que vocês têm que cuidar na hora do corte ali, esses detalhes quando é um ombro só, quando é transpassado, que um muda diferente do outro, a gente tem que ter bastante cuidado ali na hora do corte, né? Mas a gente tem bastante tecido ali também, vamos refazer esse corte ali da parte da sainha, tá? Porque a gente nem usaria mesmo ele, né? Então, até aquela parte da saia ali, da parte maior, eu posso aproveitar ela e tirar um revel ali dela, né? O menor eu não consegui aproveitar pra nada ali, nem pro revelzinho, né? Mas ele era menorzinho mesmo, né? Então, mas a gente aproveita sempre aquele pedaço ali pra refazer outras coisas, né? Então, agora sim, ó, eu tô com o meu escrito do meu molde, tá pra cima, porque era o sentido que eu queria. E a minha estampa também tá pra cima, isso que eu tinha feito ao contrário, tá, gurias? Poderia também pegar aquele molde que eu tinha cortado agora ali, aquela sainha, e botar direito com direito, né? E cortar, porque daí faria o par, né, do outro lado. Então, cuidar muito na hora de vocês cortarem esse transpasse ali, para não cortar, até mesmo para vocês não acabar cortando os dois do mesmo lado, né? Eu ainda cortei, daria para usar os dois, né? Só ficaria o transpasse pro outro lado. Mas tem que cuidar para não cortar os dois do lado direito, né? Então vocês botem ali em cima, eu fiz bem como ficaria na saia, enxergando ela, o menorzinho e o maiorzinho, eles acompanhando ali, né? Então, vou cortar toda a volta fui cortando exatamente em cima dele, porque como quando a gente corta do lado direito, embaralha mais o olho, esses poá e listrado ali pra gente cortar, né? Então, fica mais difícil da gente enxergar. Então, agora sim, ó, ele tá cortado certinho, ele feito o transpasse todos os dois pro mesmo lado. Aquele, então, que a gente tinha tirado a parte da frente ali, né? Eu vou aproveitar ele, dobrar aquele tecido ali e tirar o meu revel das costas ali, porque como eu preciso de dois tecidos, né? Pra aproveitar já aquele pedacinho ali. Então, deixo ele bem certinho e vou cortando toda a volta dele. Lembrando que esse molde já tá com costura, né? Então, só vou cortar ele exatamente ali na volta, bem certinho, o mesmo tamanho. E agora, naquela parte de baixo, lá sempre aproveitando na partes menores do nosso tecido, né, para fazer o aproveitamento de tecido também, vou dobrar ele e vou tirar a minha parte do meu revel ali também, da frente. Naqueles revel ali, gurias, a gente vai tirar uma entretela também. Vai cortar tanto da parte das costas quanto da parte da frente. Essa entretela de malha também tem lá na Entremalhas. Eu peguei esses retalhinhos ali que tinha para aproveitar eles. A gente vai tirar essa entretela ali todo naquele revel. Vamos botar ele exatamente o mesmo tamanho ali, botar ele em cima e cortar na volta, tá, gurias? Sempre cortando ele exatamente o mesmo tamanho. Das costas seriam 2, né? E da frente ele fica na dobra ali para aproveitar, até porque ele é inteiro ali aquela parte do revel, né? O revel ele não vai ter costura ali no meio. Feito isso ali de cortar a nossa entretela, a gente vai botar ele em cima do nosso tecido ali pelo lado avesso do nosso tecido. Lembrando que a entretela ela sempre tem um lado poroso ou brilhoso, que é o lado da cola, e a gente vai passar o ferro ali em cima para colar. Então, aquele lado poroso ou brilhoso, aquele lado mais áspero, fica em contato com o tecido. Quando ela dá uma ruguinha ali, dá para vocês puxarem, esticarem bem a entretela de novo e recolocar ela, né, gurias? Só que cuidem para, quando descolarem bem devagarzinho,
para não rasgar ela também, né? Para não ficar aquelas bolhas do lado de dentro, né? Então é bom também a gente não empurrar o nosso ferro dando batidinhas nele, ó, você repara que eu tô dando batidinhas, né? Que é para ele não empurrar e não acabar enrugando ali aquela nossa entretela. Então, coladinhas nossas entretelas que vai dar mais estrutura naquela parte do revel, ou se fosse uma peça com cos, né? Isso é importante para ele ficar com mais estrutura. Então, eu passei overlock ali só nas partes de baixo do meu revel, porque as outras partes tudo vão ficar embutidas, tá? Então, agora na parte da minha bermudinha também, eu vou passar na parte do meu gancho e na parte da minha entrepernas e lateral, tá? Então, ali na parte da entrepernas e agora na lateral da minha perna ali também. Na parte de cima e na parte de baixo, eu não preciso passar overlock, porque eles vão ficar embutidos. Por isso que no revel ali também, eu só passei na parte de baixo, aquela parte mais curva ali embaixo. O restante não precisa, porque também vai ficar embutido, tá? A outra perna ali no bumbum, né, tô fazendo também, tanto na lateral, quanto no entrepernas e no meu gancho. Lembrando que a parte de baixo e a da cintura eu não vou fazer a minha overlock, porque a minha bainha vai ser limpinha, então não precisa, né? E a parte de cima o revel vai limpar e também não precisa também, para não ficar muito grosso ali dentro. Quem quiser passar, não tá errado, só que vai ficar mais grosso ali pra dentro, né? Então, por isso que a gente não acaba passando overlock ali também. Na outra, na frente também, eu tô fazendo a mesma coisa, tanto na frente quanto nas costas, tá? Eu vou passar na parte dos ganchos, no entrepernas e nas laterais. Eu tô usando aqui uma overlock 3 fios, a gente fala que era o dia de sorte, já tava com a linha da cor na máquina, né? Nem precisou trocar a linha. Mas para trocar a linha da máquina, também tem o passo a passo lá na nossa comunidade, tá, guria? Sempre a gente cortando a linha rente ao rolo ali, dando nozinho, escolha da máquina de vocês, isso tudo tem lá ajudando vocês também, tá? Ali quando ela vai se desfazer, que ela pega numa parte do tecido que ele vai ficar desfiado, a gente já tira e repassa ele de novo, tá, guria? Não tem problema refazer aquela overlock ali. Na parte da sainha, essa parte maior da sainha, eu vou passar nas laterais, e somente nas laterais, na parte de baixo e na parte de cima não precisa. E na parte menor da minha sainha também. Eu vou passar somente nas laterais e acompanhando aquela curvinha que tinha lá embaixo, né? E agora a gente vai fechar todo ele na nossa reta. A escolha da máquina, como passa a linha ali da máquina, isso tudo tem lá dentro da nossa comunidade também, tá, gurias? Aqui mais para vocês pegarem o detalhe como que a gente vai fazer a montagem dessa peça, né? Então, a gente já tinha a bobina prontinha também, né? Hoje, que nem as gurias brincam aqui, é literalmente o dia de sorte, já tinha tudo pronto, né? A bobina pronta ali, tudo não precisava nem encher, né? Por isso é importante a gente ter já também essas bobinas, uma caixinha com várias cores dentro, tá? Essas diquinhas também, tudo tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Agora a gente tá fazendo a nossa pence ali das costas. Então, eu vou juntar bem piquezinho com piquezinho ali na parte de cima e vou costurar bem em cima daquela marcação que a gente tinha feito, ó. Então, aqueles piquezinhos que a gente tinha feito lá em cima, vou cuidar para ver se eles estão bem da mesma altura. Vou pegar bem no piquezinho e vou parar bem naquele Vzinho, vai morrendo ali, né? A gente fala, vai fazendo aquele Vzinho ali, nem que saia um pouquinho fora e volte para arrematar bem aquela nossa pencezinha, fica bem bonitinha aquela pencezinha atrás, né? Então, agora a gente vai ver quanto que é a nossa altura do nosso zíper, porque a nossa costura das costas, ela tem que parar mais ou menos naquela altura ali do zíper, tá? Então, eu botei o tecido direito com direito e vou fechar ele naquela parte do gancho, da largurinha sempre de 1 centímetro, que foi o que a gente calculou, né? Que tinha lá já a nossa costura da nossa peça. Então, feito aquela costurinha ali do gancho, vou refazer aquela costura. Porque, gurias, no gancho sempre é importante o gancho das costas a gente fazer 2 costuras para ficar bem reforçado, tá? Fiz as 2 costurinhas ali do gancho, deixando aquela abertura para depois a gente colocar o nosso zíper, né? Vou já pegar a minha frente e vou fazer a mesma coisa. Botei o tecido direito com direito e tô costurando só a curvinha ali do meu gancho. Esse, como é frente, a gente não precisa passar 2 vezes aquela costura. Pode ser somente uma vez aquela costura, porque não vai forçar tanto ele ali, né? Então, feito isso, aquela nossa parte do revel, ela ficou com umas sobrinhas da entretela aparecendo, dá pra gente cortar com a tesoura grande, tá? Sempre cortando aquele excesso ali, pra não ter mais problema depois, porque senão quando vocês verem, vocês estão costurando, pegando bem na beiradinha, né, do tecido, e tá, na verdade, pegando mais é a entretela. Então, cortem sempre essas sobras de entretela pra não atrapalhar.
Vou botar ali o meu revel direito com direito e vou fechar a lateral dele, sempre dando o retrocesso no início e no fim, tá? É como se eu formasse uma cintura ali, né? Aquela circunferência toda da minha cintura, eu vou formar ele ali, um cozinho, né? Vou formar ele ali e já vou conferir ele com o meu short saia, porque ele tem que estar exatamente o mesmo tamanho da minha bermudinha ali, tá, gurias? Porque esse shorts, essa parte do revel, ele não vai pence, então ele já tá com a costura certinho. E dei um piquezinho no meio ali na parte de cima, né, pra marcar bem aquele meio pra depois se encaixarem. Feito isso, gurias, agora a gente vai fazer a nossa marquinha da bainha. Então, eu vou marcar quanto que é aquela dobra ali na frente, ó, que é 4 centímetros. Então, eu vou marcar aqueles 4 centímetros ali, vou alfinetar ele, né? Só marcando ele com alfinete, ou posso passar no ferro também para vincar bem ele. Fiz a marquinha ali, agora eu vou passar na parte de baixo uma costurinha reta da largurinha da sapata ali, que é 1 centímetro de costura, né? Só passo uma costurinha reta da largurinha dela e vou dobrar e redobrar aquela costura. Então, eu vou dobrar ela bem naquele 1 centímetro e vou redobrar ele com 2 centímetros, para minha bainha ficar limpinha, para ele ficar todo certinho. Então, eu vou alfinetar todo ele ali primeiro, né, para ficar bem certinha a minha bainha, sempre lembrando de dobrar aquele 1 centímetro, que é a marquinha que a gente fez, aquela costurinha, é uma costura de guia que a gente fez para facilitar agora de fazer essa dobrinha. Posso dobrar lá no ferro também, passar bem ele, né, para vincar, ou posso ir dobrando direto ali na máquina com os alfinetes também, tá? Então, feita aquela costurinha, vou marcar bem ele. Ali no cantinho, ele faz uma dobra em diagonal. Então, eu vou dobrar aquele 1 centímetro, redobrar os dois, né? Mas no cantinho lá, eu vou fazer que ele fique um pouquinho em diagonal lá na ponta, porque eu já fiz ele mais arredondado, mas vou fazer ele um pouquinho em diagonal, que é para ele não ficar saindo para fora. E essa costurinha vai até a pontinha mesmo. Então, dá pra gente ir ficando sempre com a peça ali, é importante a gente ficar com a peça ali do lado, pra gente ver bem os detalhes, como é que foi feito aquele acabamento, né? Porque normalmente se a pessoa pede ali, é porque ela gostou daquele tantos acabamentos, tudo daquela peça, né? Então, vamos com a costurinha bem até o finalzinho ali e dá retrocesso. Assim, ele já fica formando aquela dobrinha lá de cima, ó, gurias. Daí já fica todo prontinho aquela parte lá de cima também. Então, vamos fazer a mesma coisa na outra sainha, tá? Vou fazer a dobra. Esse aqui tinha uma dobra de 4,5. Então, vou fazer a dobrinha de 4,5, marcando ali com os alfinetes também, que ele fica bem retinho. Sempre lembrando de botar a bolinha pro lado de fora, que fica mais fácil pra vocês. E naquela parte de baixo a gente passou aquela costura de guia ali da largurinha da sapata, né? Feita aquela costurinha de guia, depois a gente vai dobrar com os 2 centímetros ali, fazendo a mesma dobrinha que a gente fez no outro lado da saia. Então, dobra um pra dentro e depois dobra 2 centímetros. Para ele ficar bem o acabamentozinho ali, né? Para aquela bainha ficar toda limpinha. E lá no final, ó, que fica aquela sobra, para ele não ficar saindo lá para fora, eles só dobraram em diagonal ali para dentro, para não ficar saindo aquela ponta lá para fora. Então, dobra um pouquinho ali em diagonal, a pontinha. A gente fez aquele um pouquinho mais curvado para não dar tanto excesso de tecido ali para dentro também, né? Ou faria o canto mitrado ali para depois a gente fazer, já sair formando ali a nossa bainha também, tá? Então, feito isso ali, as marcações, a gente já pode passar a costurinha bem na beiradinha. Quanto mais a costurinha na beiradinha, melhor, né, gurias? Então, lá em cima eu fiz um piquezinho bem onde é que ficava a marquinha dos 4,5, né? Pra ele não se desdobrar, depois eu dobrar ela bem certinha ali. E onde fica a costura mesmo é só na parte de baixo. Ali na frente, na nossa sainha, onde fica os transpasses, eles não fizeram uma costura, tá? Ela só ficava dobrada mesmo. Então, a gente permaneceu o mesmo corte ali. Então, agora ali a gente vai tirar, vai juntar eles, né? Vai botar a parte da frente ali bem certinho nele, vai montar ela, né? Como se ela ficaria já com aquela sainha. Então, vou passar uma costurinha bem na beiradinha mesmo, tá, gurias? Lembrando que ela não vai até o final, ela vai parar 3 centímetros antes, porque depois a gente vai fazer a nossa bainha lá da bermudinha, e então eles vão parar no mesmo tamanho, né? E vou passar aquela costurinha bem na beiradinha, bem em cima daquela over, né? Que é uma costurinha de guia, é uma costurinha só pra firmar mesmo, né? Pra ficar mais fácil da gente unir depois todo mundo, tá? Então, feito ali, eu já posso passar aquela costurinha também na parte de cima para firmar aquela minha cintura ali, ó, para aquele tecido não ficar balançando, né? Porque ele vai formar todo um tecido.
Vou juntar com a outra saia também. Vou botar a parte da saia ali por cima, que já tá prontinha com a bainha. Vou unir ela ali na lateral também. Lembrando sempre de deixar aqueles 3 centímetros lá embaixo, né? Deixa aqueles 3 centímetros, que é o que vai ficar pra nossa bainha da bermudinha. E vai começar a costurar a partir dali, bem na beiradinha também. Lembrando, se a gente costurar muito largo, gurias, ele vai ficar aparecendo aquela costura, depois vocês vão ter que tirar. Então façam ela bem fininha, que é só pra firmar mesmo, pra ficar mais fácil. E já vou fazendo aquela dobra ali daqueles 4 centímetros também, né? Ali eu tô esticando eles, deixando bem a dobrinha da bainha, que nem a gente fez lá embaixo, né? Pra acompanhando. Só que eu tô esticando ele, acompanhando todo ele na minha cintura, ó, gurias. E o que tá acontecendo? Tá sobrando tecido, ó. Você repara que tá criando uma sobra ali, ó. Ele não tá ficando bem esticadinho, bem retinho. Eu reparei que ele ficava com um excesso de tecido. Então, isso a gente vai ter que alterar. Então, para isso, a gente vai ter que mexer um pouco ali na parte de cima dele, para ele alinhar bem certinho. E até para ver se ele tem, quando a gente pega o outro modelo, ele não fica com uma sobra assim quando a gente estica na mesa, ele fica bem retinho. Então a gente tem que deixar ele bem retinho também. Então ali que ficou aquela sobrinha, eu tô esticando bem o tecido, eu vou mostrar mais ele que cortou nessa partezinha, né? Mas eu vou mostrar mais ele que ficou aquela sobrinha ali, porque ele tem que estar bem, o tecido bem alinhadinho. Vai sobrar então saia, ó, sobra um pouco de saia ali na parte de cima. Eu fazendo pelo avesso ali dá pra enxergar melhor, ó, porque ficou um bico lá, aquele bico ficou sobrando, então, que é pra ele se assentar melhor. Que depois a gente vai cortar aquele excesso ali também, né? Um pouco daquele excesso. Então, feito isso ali, como a gente teve que alterar ali na parte de cima, para ele se acomodar melhor, para ele ficar bem retinho, a gente vai fazer também uma alteração lá na parte de baixo. Só que eu reparei que aqui, gurias, ele fica mais transpassado o nosso modelo, ó. Então, a minha cintura aqui, por mais que a gente mediu lá, tudo tirou o molde, por isso é importante a gente estar com a peça ali, pra gente conferindo as medidas. Eu reparei que aquela frente, ela tava mais larga que a nossa modelo. Então, o que a gente vai ter que fazer? E o que foi o erro? Foi porque a parte da bermuda tá maior. Então, a gente teria que ajustar mais essa cintura ali da bermuda. Pra gente ajustar mais, não ajustaria só nas laterais, teria que ajustar ali um pouco no meio no gancho. Então, eu vou abrir um pouco essa costura ali essa costura do transpasse que eu fiz agora ali só pra firmar, né? Eu vou abrir aquela costurinha ali pra gente afundar um pouquinho mais aquela costurinha do gancho. Só um dedinho ali a gente vai costurar um pouquinho pra afundar aquela costurinha do gancho, só pra ele fazer mais, ficar mais acinturado ali na parte de cima, porque o restante tá igual, gurias, a parte da perna, né, do quadril ali tá bom, só que na parte da cintura ainda ficou mais largo. Então, é normal acontecer isso, por isso que a gente tem que ficar sempre com a peça ali pra gente ir conferindo essas medidas também, né. E por mais que a gente tire já de uma peça pronta, que a gente vai encaixando, mas de pouquinho em pouquinho vai dando diferença, né. Então, a gente refez aquela costura ali e a gente vai tirar aquela costura antiga. Ela vai diminuindo ali, a gente fala, vai morrendo em zero, né? Só vai ser ajustado ali mesmo na parte de cima. Deu 1,5 centímetros mais ou menos de ajuste ali na parte de cima. E a gente vai desmanchar aquela costura que a gente tinha feito pra abrir essas costuras, né? Pra ela não ficar aquela costura ali muito grossa, né? Tombar todo mundo pro mesmo lado. Então, vou de novo fazer aquele transpasse. Agora sim, eu vejo que aquele transpasse, antes ele tava muito pouquinho assim, né? Ele não tava se transpassando tanto. E o nosso modelo ali, ele se transpassava mais. Por isso que eu tive que fazer o ajuste ali no meio, porque era pra ele já se transpassar mais ali no meio. Se eu só ajustasse dos lados, ele não ficaria igual esse transpasse, né? Então, vou deixar ele endireitando todo ele, vou deixar ele bem retinho ali, né? E vou pelo lado avesso ali também, ó. Pra deixar aquela sobra ali, pra aquela saia também não ficar com aquela sobra ali de tecido, né? Não enrugar. Então, feito o ajuste ali, agora ele tá todo certinho. Só que agora na nossa parte de baixo da sainha ali, gurias, eles ficam o mesmo tamanho. As pontinhas, elas batem com o mesmo tamanho. E ali ficou uma um pouquinho mais alta do que a outra. Então, pra isso, a gente vai ter que alterar o outro lado. É normal, gurias.
primeira peça. É isso que a gente fala que é a peça piloto, né? Que a gente fala. Tem que dar alterações mesmo, por mais que a gente mudou o tecido, né? Vai tirar o molde, dar essas alterações é normal. Mas a gente tem que tirar aquele pedacinho ali para refazer aquele pedacinho. O importante é ficar igual aquela peça lá. Então, vamos desmanchar aquela parte da nossa sainha menor, tá? Porque a nossa saia da parte maior, ela ficou mais curtinha ali que a outra. Então, os biquinhos ali, eles não bateram o mesmo tamanho. Agora vai dar para parecer que eu vou esticar, mas essa ali vocês conseguem enxergar melhor. Então, a primeira coisa, a gente vai abrir um pouquinho aquela lateral ali do menor e desmanchar aquela bainha ali. Porque ali, ó, eles não ficaram na mesma altura. Então, eu tô ajeitando eles para eles ficarem bem na mesma alturinha ali. Eles têm que ficarem o mesmo tamanho. Assim ficou o mesmo tamanho, os dois biquinhos têm que ficar do mesmo tamanho, só que na lateral continua a mesma coisa, só foi o bico ali que mudou. Então, a gente vai ajeitar ali naquele biquinho. Vai desmanchar aquela costura ali e a gente vai cortar um pouco daquele excesso, né? Pra gente não ter que... Porque ele tem que ficar meio que em diagonal, ele não pode ficar muito reto, né? Então, a lateral continua a mesma coisa, só que ali na frente, ó, ele tava um pouquinho mais comprido. Então, eu vou cortar um pouquinho daquela sobra, vou deixar ele só com 3 centímetros e vai morrendo ali pra ponta, ó, porque ali na ponta eu não vou mexer. Então, por isso eu tirei aquela sobrinha ali. Então, feito isso, vou passar aquela minha costurinha de guia novamente, né? Vou refazer aquela minha bainha lá da parte da sainha, fazendo aquelas dobrinhas lá, tudo com alfinete. Dobrei 1 centímetro para depois dobrar os 2, né? Então, por isso é importante, mas tem que fazer aquelas bainhas primeiro, né? Porque daí já encaixa tudo, né? Mas se não encaixa, a gente tem que abrir o pedacinho e ir ajeitando ele também, né? Então, refazendo aquela bainha, sempre costurando aquela bainha ali bem na beiradinha, né, para ela não ficar se desvirando. Cuidando para aquele cantinho a gente dobrar o diagonal ali para dentro, né, na pontinha, para ele não ficar saindo para fora. E vamos passar aquela costurinha ali. Feita aquela costurinha da nossa bainha, assim a gente já consegue passar aquela costurinha também ali na lateral, para assim ficar pronta a nossa sainha. Agora sim todo mundo se encaixou, né, os biquinhos estão tudo encaixadinho. Então, agora sim, ó, fica as pontinhas encaixando. Então, agora a gente pode passar a costurinha ali na lateral para firmar. Agora, a nossa frente está toda pronta. Já tá exato o mesmo tamanho da cintura. Ali nas partes do transpasso também tá tudo certo. E agora, aquele excesso ali na parte de cima a gente pode cortar. Que depois a gente guarda esse excesso ali pra gente botar lá no molde. Que depois no molde a gente altera e depois não precisa... Quer cortar um outro, agora todo mundo vai se encaixar sempre, tá? Então, aquelas sobrinhas ali, aquele ajustezinho na cintura, tudo a gente pode anotar lá no molde que depois os próximos de primeira já acerta tudo, né? Então, feito isso, a gente vai botar as nossas costas ali direito das nossas costas com a nossa sainha, né? Direito com direito e fechar as laterais. É bom sempre a gente costurar, gurias, de baixo pra cima, porque é importante sempre encaixar lá embaixo pra bainha, né? Ficar tudo certinho. Apesar que sim, ele tem que se encaixar sempre em cima e embaixo, né? Porque depois vai colocar o revel, né? Mas se der uma sobrinha, ainda dá uma sobrinha lá em cima, né? Mas tudo foi cortado junto, então é pra todo mundo se encaixar, né? Feito isso, gurias, ali tá prontinho a nossa parte da sainha. Agora a gente já consegue, ali eu tô conferindo a medida, né? Ver se agora as cinturas combinaram, né? Tudo. Se a largura da perna tava tudo certo, o problema era ali na cintura mesmo. Então eu vi que a cintura ainda continua um pouquinho mais larga, porque eu vou fazer aquele ajustezinho que nem eu fiz lá na frente, eu vou fazer agora nas minhas laterais, daquele 1,5 centímetros. Vou tirar ali na lateral também, como se eu formasse uma pence ali na lateral, para ele modelar mais, né? Então, vou fazer aquele ajustezinho ali. Feita essa costurinha, eu tenho que abrir, né? Tirar aquela costura velha, né? Que a gente tinha feito para abrir as costurinhas, para elas não ficarem muito largas ali, né? Não tombar todo mundo pro mesmo lado, não ficar muito grosso. Para elas abrirem aquela costura, para essa costurinha ficar mais bonitinha.
Então, eu vou tirar aquela costurinha antiga ali e vai ficar um pouquinho mais largo naquela parte de cima, mas assim ele vai ficar exatamente o mesmo modelo. Por isso é importante fiz ele e já verifico, tá? Vai fazendo e vai verificando, porque se eu não vou fazendo e vou verificando, o que acontece? Chego, fecho toda ela, depois, daí sim que é pior, porque daí você tem que desmanchar tudo lá pra refazer, né? Assim vocês já vão conferindo, fica mais fácil, né? Que daí já vai abrindo ali na hora, já vai fazendo na hora, é mais rápido do que ter que abrir tudo depois, né? Às vezes é só um detalhezinho ali, né? Que a gente tem que fazer o ajustezinho. Feito isso, agora a gente vai costurar no nosso entrepernas, verificando ali se as pernas estão do mesmo tamanho, tá do mesmo tamanho, é só a largurinha da costurinha mesmo que a gente vai usar. Então, cuido para as costuras ali também do gancho afastar, uma para cada lado, posso botar um alfinete ali para segurar ele, e venho começar de uma ponta até a outra pontinha. Nunca começando do meio, porque senão vocês têm que ficar tirando e botando ali da máquina, né? Sempre começando de uma ponta e indo até a outra, fazendo aquele meio se encaixar, né? Posso até botar o alfinete ali para ele não sair do lugar. Lembrando que o alfinete sempre de ladinho, a gente pode sim passar por cima dos alfinetes, né? Não usar tantos alfinetes também, né? Porque alfinete é vício, eu digo, né? Quanto mais a gente bota, mais quer colocar e demora mais, né? Tempo pra gente botar e tirar também. Feito ali, gurias, nosso entrepernas, agora a gente tá fazendo aquela costurinha de guia, igual a gente fez lá na nossa sainha, a gente tá fazendo essa costurinha de guia aqui também na nossa bermudinha. Tá fazendo uma costurinha toda a volta da circunferência ali da perninha. Então, toda a volta da largura de 1 centímetro, aquela bainhazinha, né, de 1 centímetro, a gente vai fazer toda a circunferência ali. De 1 centímetro, tanto de uma perna quanto na outra, tanto faz se você fizer ali pelo direito ou pelo avesso, tá? Agora que vai importar mais pra gente marcar a nossa bainha, porque a bainha, a gente tem que abrir a costurinha uma pra cada lado, dobra aquele 1 centímetro ali da costurinha que a gente fez, bem na marcação da costura, e depois vai dobrar com uns 2 centímetros. Lembrando sempre botar os alfinetes e a bolinha pra fora, que fica mais fácil se a gente precisar tirar, no caso, né? E a gente vai usar só 4 alfinetes, também não vamos encher de alfinetes, né? Como ela é uma perna bem larguinha, a gente vai botar um alfinete de cada lado ali e mais um alfinete no meio, da frente e das costas. Sempre fazendo aquela mesma marcação ali. É igual a nossa bainha que a gente aprende lá na comunidade, lá no nosso vestidinho, tá, gurias? Que é pra fazer aquela bainha limpinha. Isso é importante para quem não tem overlock, é um modelo de bainha bom, tanto porque fica o acabamento mais bonitinho dentro da peça, né? Quanto porque ele fica todo limpinho ali, né? Quanto não fica aquela overlock ali aparecendo. Então, feita ali a marcação, né? A gente fez de uma. Primeiro vamos fazer uma bainha para depois a gente marcar a outra ali também, tá? Pra gente costurar, o melhor é a gente sempre virar a peça do direito, mas a gente vai costurar no avesso. Então, pra gente fazer bainha, gurias, a gente sempre começa a costura no nosso interno da perna. Porém, esse modelo de short saia a gente começa pela lateral da perna, não pelo interno, por causa daquela aba lá da nossa sainha. Se eu começar pelo interno, eu vou ter que parar e voltar. Então, eu tenho que começar pela lateral da perna, que assim eu vou dar sequência até chegar lá na lateral de novo, porque senão eu vou pegar aquela minha saia por cima. É um detalhezinho, mas que dá diferença porque eu não tenho que ficar tirando e botando toda hora da máquina, né? Eu vou dar uma costura, vou fazer uma costura inteira. Não vou chegar uma hora que eu vou ter que parar e depois fazer de novo, tá? Então, fiz toda aquela circunferência ali da nossa bainha, sempre bem na beiradinha, né? E agora eu vou conseguir marcar o outro lado também. Então, na outra perninha, aquela marcação daquela costura, vou dobrar e vou dobrar nos 2 centímetros, sempre com a fita ali do lado da gente, né? Pra ir já acompanhando ele ali, marcando aqueles 2 centímetros. Afastar sempre uma costurinha para cada lado, para ela não ficar muito grossa, né? Quem quiser pode passar no ferro também para vincar bem essa bainha, né? Eu gosto de fazer já tudo ali na máquina, vou alfinetando, já vou fazendo tudo, depois passar bem no ferro, né? Claro, tudo vai depender de tecido para tecido, né? Esse, como é um tecido firmezinho, às vezes a gente só passa a mão ali e ele já vinca bem, né? É um tecido bom de trabalhar esse aqui, gurias, que ele é bem firmezinho mesmo, não desfia tanto assim, né? Então, ele é bem bom de trabalhar e fica um caimento bem bonito, né, da nossa peça. Então,
Vou seguir marcando aqueles 2 centímetros ali, vou com os alfinetes só nas laterais, no meio da frente e das costas. E lembrando sempre que essa nossa costura, como a short saia, a gente vai começar pela lateral do corpo, não pelo nosso entrepernas. Então, virei a nossa peça do lado direito, mas eu tô costurando do avesso, bem na beiradinha ali na bordinha, para aquela bainha não ficar erguendo, né? E assim ela fica toda limpinha dentro, fica bonito o acabamento, né? Então, para quem não tem a over, é um modelo de bainha bom, porque daí não fica aquela bainha desfiando, né? E já fica bonitinho o acabamento também. Por mais quem tem overlock, o acabamento fica bonito, porque não fica nem a overlock aparecendo, né? Fica só a dobrinha mesmo do tecido. Então, esse a gente sim tem que dar retrocesso no início e no fim, porque as costuras não vão se encontrar, né? Por causa ali da parte da saia. Então, ver se ficou tudo na mesma alturinha ali, né? Eles ficaram todos certinho, assim a gente já consegue colocar o nosso revel ali também. Então, o revel ele já estava prontinho, vou botar o revel direito com direito. E vou unir ele ali. Não vou começar a costura bem da ponta, tá, gurias? Ali dá uma emboladinha na linha, saiu da agulha. Vou recolocar ela ali na agulha, mas lembrando que o tecido vai ficar o revel direito com o direito da nossa saia, né? E eu não vou começar a costura bem da ponta, vou começar tipo um dedão, uns 2 dedos antes de chegar lá na ponta, né? Eu vou começar a costurar, dou retrocesso, pode dar ali pra não se abrir, né? E vou abrir ali a costurinha, afastar uma pra cada lado pra não ficar muito grosso também, né? Vou fazer toda aquela minha parte da cintura, unindo pontinha com pontinha, cuidar o meio, aquele piquezinho do meio que a gente tinha feito com a costurinha do gancho lá do meio também, né? Lateral com lateral, cuidar se a minha pence, eu tombei ela pro lado da frente, a outra pence do outro lado também vou tombar pro lado da frente, para elas, a sombra ficarem pro mesmo lado, né? Não ficarem uma para cada lado ali. Só as costurinhas que a gente vai afastando, ficar uma para cada lado, para não ficar todo mundo pro mesmo lado, para não ficar grosso, né? Tombei a minha pencezinha, ó, e 2 dedos antes do final, também dou retrocesso, que é para ficar um buraquinho mesmo lá no início, que é porque, gurias, depois a gente vai embutir esse zíper ali, então já nem costura ele ali pra já ficar o espacinho ali pra gente embutir depois, tá? Então, vou colocar a sapatinha de zíper, a primeira coisa. E lembrando sempre, para botar o zíper invisível, né? Zíper comum e invisível, a gente precisa da sapatinha. A gente vai botar o direito do zíper com o direito do tecido. E eu vou costurar ele até o fim ali do meu zíper. Eu tô passando só uma costura de guia primeiro, uma costura para firmar. Deixei ele bem certinho. Agora que eu vou fazer ela ficar invisível. Então, eu abro o meu zíper e vou bem naquele vãozinho ali dele, né? Para ele não ficar aparecendo nada ali, só ficar o dentinho mesmo, né? Se quiser, pode passar mais que uma, tá, guria? Se ainda não ficou bem visível. Senão, a gente fecha o zíper depois e faz de novo só aquele finalzinho por causa do cursor ali, que ele ficava mais afastado, né? Pro outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Vou botar o direito do zíper com o direito do tecido, vou botar o alfinete ali para ele segurar. Só que vai ser o contrário. Um a gente veio de cima para baixo, agora o outro a gente vai costurar de baixo para cima. Primeiro é aquela costura de guia, com o nosso zíper fechado. Depois, vai tirando os alfinetes conforme vocês vão chegando, né? Porque eles não estão de lado. E depois que passar a costura de guia, abre o nosso zíper ali e aí sim a gente vai fazer aquela costura rente ao zíper ali, bem no vãozinho para ele ficar invisível. Então, isso tudo tem também lá dentro da comunidade, tá, gurias? Devagarzinho, como vocês botam o zíper, né, detalhezinhos. Aqui é só pra gente relembrar mesmo os detalhes, né? Feito ali a costurinha, a gente fecha o zíper e vai fazer aquela costurinha no final ali, né? Porque como lá embaixo o cursor ficava atrapalhando, só pra ficar ele mais pertinho do nosso zíper, né? Feito ali, agora a gente tem que fazer o acabamento na parte de baixo. Então, eu trago a agulha toda para o outro lado, né? E vou costurar agora bem rente daquele meu zíper. Então, onde o meu zíper parou, eu vou pegar 1 centímetro acima dele, dou retrocesso e venho vindo com ele ali, até ele acompanhar aquele meu gancho ali e dar retrocesso. Para unir bem aquela costurinha ali do gancho. Então, a dica é continuar retinho, né? Porque se vocês acabam fazendo ele ali, fazendo uma curvinha, ele cria um bico no bumbum, tá? E agora na parte de cima eu deixo meu zíper aberto e eu vou fazer um sanduíche do zíper, ó. Eu costurei na parte de cima do revel,
e do lado do zíper. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, só que é o contrário, de baixo para cima. Vou começar em braille, né, do ladinho do meu zíper e viro ali para cima também. Isso tudo também tem lá dentro da comunidade, tá? Isso que é bem o modelo que a gente faz lá no nosso vestidinho. Vou cortar aqueles cantinhos em diagonal para desvirar, para não ficar muito grosso ali também, né, aquele excesso. Pra aquela costura não ficar ali muito grossa quando a gente desvirar, né? E agora a gente vai fazer um pespontinho ali. Então, eu vou tombar aquela minha costura pro lado do revel e vou passar aquela costurinha bem no meio daquela minha costura que eu tinha feito do revel com os shorts. Agora, eu tô tombando ela pro lado do revel e tô costurando ela em cima do revel. Eu tô usando ali a sapatinha de zíper ainda, mas poderia usar a sapata comum também, tá, gurias? Eu só posso fazer essa costurinha da largurinha do sapato ou mais fininho também, né? Pra ficar aquele pespontinho, pra ele pesar, pra aquele revel não ficar virando pra fora, né? Que nem tinha no nosso modelo ali. Então, fiz aquele nosso pespontinho ali pra costura não ficar tombando ali, né? Pra ela não ficar aparecendo. E agora a gente tem que passar uma costurinha só nas laterais e no meio da frente pra segurar aquele revel bem na nossa costura. Até aquelas costurinhas que a gente tinha feito de emenda, ela junto, se tiver aparecendo, pode tirar também pra ela não aparecer, né? Ó, assim ele fica todo limpinho, tá bem certinho ali, encaixando a parte de cima do nosso zíperzinho. Vai cuidar ali, ó, bem encaixando lateral, estica bem o tecido, abrindo a costura, seguro ele ali e vou passar uma costurinha, só uns 2, 3 pontinhos mesmo, tá, guria? Só pra firmar aquela costurinha ali, ó. Isso eu vou fazer nas laterais e no meio da frente, ó. Abro a costura, vejo como ele tá bem certinho ali, bem encaixadinho, seguro ele ali, ó, e vou passar bem pegando somente na costura, que é pra aquele revel ele não ficar erguendo, porque daí a costura não aparece ali, né? Ela vai ficar só interna mesmo, só pra ele segurar mesmo aquele revel, pra quando vestir ele não levantar, tá? E assim já tá prontinha a nossa peça, ó. Agora o que a gente tem que colocar é só aqueles nossos botões, aqueles botões são falsos, isso também tem lá na Entremalhas, tá, gurias? Esses aviamentos, zíper, botões, tudo. Vamos botar ele bem certinho ali e vamos botar com os alfinetes marcando bem as alturinhas daqueles nossos botões, né? Então, vou começar ali de cima e marcando bem o nosso botão ali, segurando com os alfinetes, segurando aquele transpasse ali, né? Para não sair do lugar, para dar bem os encaixes que a gente vai precisar ali. Então, pegando os dois tecidos, ali cuidar quando aquele alfinete pega também, se ele pegou lá depois da parte de trás, a gente vai tirar ele, né, pegando só as partes da frente, ele só da saia, não do corpinho, né, e a gente vai costurar com a agulha de mão, né. Pode ser feito botão na máquina? Pode, mas eu não aconselho muito. Se vocês batem a agulha no botão, vai quebrar o botão, né? E daí depois vai ter que comprar mais botões lá, ou ter que... Ainda só tem 4 ali, e se não pegou um reserva, quando quebra, daí a gente tem que rever outros, né? Então, vamos costurar de mão, né? A costura de mão com a agulha de mão, com a linha dupla ali. Vão cuidar aqueles alfinetes que se eles não ficaram ali pegando só 2 camadinhas, pegar só 2 camadinhas, para não pegar a nossa parte da nossa bermudinha atrás, né? E eu vou botando aqueles botõezinhos ali e costurando. É bom sempre a linha tá dupla para ficar mais reforçado e a gente fazer de 2 a 3 vezes ali aquela costura, né? Para ele ficar bem arrematadinho mesmo, né, o nosso botãozinho. Ali se o botão, a linha trancou, dou uma puxadinha nela para ajeitar, né, senão a gente arrebenta e refaz outra, tá, gurias? Mas cuidar para pegando sempre basicamente no mesmo lugar ali, né, indo e vindo de 2 a 3 vezes, depois de 2 a 3 vezes que a gente passou, como a linha já tá dupla, né, fica bem reforçadinho, então a gente vai fazer na volta, em vez de puxar toda a linha, quando a gente faz aquela argola, a gente vai passar no meio da argola para fazer aquele arremate. Também pode ser de 2 a 3 vezes, também tem, como já ensinei aqui no canal também, tá, gurias? E lá dentro da comunidade como que a gente faz, assim, pra fazer a costura à mão, tá? Aqui mais mostrando pra vocês detalhezinho mesmo, como que a gente vai colocar. Então, coloquei outra linha ali, quando a linha tá muito curtinha fica ruim, né, da gente colocar, deixando sempre afastando um pouquinho aquele botão da pontinha ali do transpasse, né, mais ou menos 1 centímetro, quem quiser pode botar alfinete ali marcando, ou riscar também, né, com um gizinho, mas eu já costumo, né, a gente vai criando uma fita métrica no olho, né, já vai
todo mundo pegando na mesma alturinha dele ali. Então, passar de 2 a 3 vezes nele, depois de 2 a 3 vezes também no meio da argolinha para arrematar aquela costurinha. Como vocês estão com os alfinetes ali, daí já fica bem certinho ele não tem como sair do lugar. O que eu tenho que cuidar, se um ficou 13,5 afastado, o outro também tem que ficar 13,5, eu vou conferindo com a medida de lá. Então, eu vou conferindo ele, eu gosto, por mais que a gente marque, tá? Eu gosto de quando vai colocando, vai confirmando de novo a medida, porque tem vezes que parece que o tecido cede, assim, vai saindo do lugar, né? Para não ter que refazer todos aqueles botões de novo, né? É sempre bom, faz um, já confere e vê se tá tudo certo, né? Então, vou colocar o outro, cuidando para afastar a mesma coisa ali, 3,5 centímetros e deixar de meio centímetro a 1 centímetro afastado daquela pontinha ali também do transpasse, né? E vamos passar de 2 a 3 vezes também ali, que assim a gente já finaliza a nossa peça. Vai ser 4 botões, então lembrando que esses detalhes também tem lá na Entre Malhas para vocês adquirirem, tá? Esses aviamentos aí também. E vamos colocar o nosso último botãozinho ali também. Quando a linha tá pouquinho, é bom sempre a gente pegar outra. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. E vou deixar aqui do lado, gurias, o QR Code lá da Entre Malhas, onde vocês podem adquirir esses e outros tecidos lá. Vocês viram então que eles têm diversidade de cores e estampas desse tecido, né? Então fizemos uma nova proposta, né, desse short saia, então renovou aquela peça ali. E eu vou deixar aqui do lado também o meu QR Code com o link da minha comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como vocês fazerem um detalhe numa peça, né? Aqui são aulas mais avançadas, então lá para quem tá começando também, para pegar bem devagarzinho, assim, detalhezinhos, escolha da máquina de vocês, como que bota um zíper, faz bolso, né? A gente faz umas peças miniaturas primeiro, pra gente pegar a prática, para depois lidar com os tipos de tecido. Apesar de hoje a gente ter escolhido uma sarja, né, que é um tecido mais firmezinho, ele é fácil de trabalhar, né, mas às vezes a gente escolhe um tecido mais fininho, um tecido que desfia, que escorrega, né, então a gente vai evoluindo, isso vai aumentando o nível aos pouquinhos, eu falo para as gurias, né. Então lá a gente faz as nossas pecinhas miniaturas primeiro, pra gente pegar uma prática ali na máquina, para depois aprender a lidar com os tecidos. Lá dentro também tem toda a nossa parte de modelagem, tanto como vocês tiram o molde de uma peça pronta, como vocês criam do zero aquela peça, para quem não tem nada em casa, né, ali e quer fazer aquela peça também como tu cria do zero. E tem também aulas gravadas com o processo de como fazem a montagem daquela peça ali também, né, o passo a passo ali para vocês. Então eu fazendo um vestido lá e tem disponível o molde para vocês baixarem do PP ou GG e também para vocês terem o passo a passo de como faz a montagem já daquele vestido. Então na próxima aula trarei um novo modelo, um grande beijo, até a próxima, não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!